Com certeza um dos vilões que mais são lembrados pelos fãs. Em Hora de Aventura é o Rei Gelado. O cara aparecia em quase todos os episódios e estava sempre tentando capturar alguma princesa. Mas espera, você sabe por que ele é tão gado? Você sabe o que tinha antes de Rei Gelado? Antes daquele maluco esquisito azul que solta gelo pela mão? Bom, vamos descobrir no vídeo de hoje, então só bora. Bom, se você algum dia já sonhou em ser um youtuber, tipo, realmente viver de internet, ganhar um dinheiro legal, trabalhando em casa, eu digo com muita confiança que não existe sorte, existe método. O viver de YouTube do Peter é realmente um pedaço de ouro nas mãos daquelas pessoas que querem viver disso. E eu bato no peito e digo que sim, se você fizer da maneira certa, você pode ganhar bastante dinheiro com aquilo que você gosta. Com esse canal mesmo, de mais ou menos 30 mil inscritos, eu já cheguei a fazer $70 em um único dia. Sem brincadeira nenhuma, galera. Se você não se sentiu confiante, me chama no Insta, o link vai estar aqui na descrição. E agora, vamos pro vídeo. História. Algum tempo antes da Guerra dos Cogumelos, o Rei Gelado era um humano normal, de pele morena e cabelos escuros, chamado Simon Petrikov, que estudava para ser um antiquário, especialista no conhecimento de artefatos antigos. Ele tinha uma jovem noiva chamada Beth Grove, a quem ele chamava de sua princesa e amava muito. Em I Remember You, é revelado que o Rei Gelado era um professor de arqueologia e descobriu o antigo livro dos heróis, o Enchiridion, durante uma expedição à cordilheira Hindu Kush. Isso é mostrado em um recorte de jornal que Marceline mostra a ele no episódio I Remember You. A manchete do jornal diz: Simon Petrikov desenterra um tesouro antigo, e foi escrita pelo jornalista Bruce Gies. Encontrando a coroa. Em algum momento da sua carreira, ele comprou uma estranha coroa de joias de um antigo estivador no norte da Escandinávia. Depois de trazer a coroa para casa, ele a colocou na cabeça para fazer Beth rir, mas a coroa o fez desmaiar e ter visões estranhas. Ele lutou com as visões, gritou com elas e até mesmo percebeu que não era real. Era a coroa. Simon não se lembrava do que havia dito ou feito enquanto usava a coroa, embora fosse o suficiente para assustar sua noiva. Simon nunca mais ouviu Beth e começou a se gravar em uma fita de VHS para que as pessoas conhecessem a sua história. Fazendo amizade com Marceline. Na época da Guerra dos Cogumelos e antes de perder a sanidade, ele encontrou uma jovem chamada Marceline chorando nos destroços. Ele deu a ela uma boneca de pelúcia de uma loja de brinquedos destruída no conflito para confortá-la. Esse brinquedo acabaria se tornando o seu bem mais precioso, o Rambo, que ela guardaria e valorizaria até ser vendida para Maja, a bruxa do céu, pelo seu ex-namorado Ash. Marceline descreveu Rambo para Ash como a sua coisa favorita no mundo inteiro. Ela foi vista sozinha com uma versão desgastada do brinquedo de pelúcia quando Finn e Jake visitaram suas memórias em Memory of a Memory, possivelmente vários anos depois que Simon deu a ela. Em Bruxa do Céu, a princesa Jujuba conseguiu trocá-lo com a Maja em troca da camisa que a Marceline lhe deu. Enfim, voltando. Simon também usou a coroa para proteger Marceline das criaturas perigosas que sobraram da Guerra dos Cogumelos. Em algum momento, Marceline ficou doente. Apesar desse revés, Simon encontrou canja de galinha para Marceline e a ajudou a se sentir melhor. Mais tarde, pelo menos 2-3 anos a partir desse ponto, Simon finalmente deixou Marceline após a filmagem do seu último diário em vídeo, que Marceline assistiu próprio a gravar. Temendo por sua segurança no que ele estava se tornando, Simon deixou Marceline antes de perder a sanidade. Antes disso, usando um método desconhecido, ele contatou e convocou o pai biológico de Marceline, o demônio Hansun Abdur, para a Terra de O da Noitosfera. Ele fez isso na tentativa de arranjar um novo zelador para Marceline em seu lugar, alguém que ele acreditava que não iria embora da maneira que ele fez. Pode-se insinuar que a coroa que ele usava apenas pretendia protegê-lo. Isso lhe ensinou os segredos do gelo e da neve, para que ele sobrevivesse à Guerra dos Cogumelos, como aconteceu com Farmworld Finn em Finn the Human. No entanto, no mesmo episódio, Farmworld Finn mencionou a promessa de poder da coroa, implicando na natureza sedutora e na influência negativa da própria coroa. Tornando-se Rei Gelado.
Com o passar do tempo, Simon começou a perder a cabeça quando começou a usar a coroa, deteriorando-se tanto na mente quanto no corpo ao longo dos anos em seu estado atual. Sua condição piorou depois que sua noiva, Beth, foi inspirada em seu futuro, o que desempenhou um papel em sua necessidade subconsciente de princesas. À medida em que sua mente e corpo se tornavam ainda mais distorcidos pela coroa, Simon se considerava muito longe para encontrar uma fuga da sua influência, embora esperasse que um dia pudesse recuperar sua sanidade o suficiente para que Beth, a sua princesa, pudesse voltar e amá-lo novamente. Ele não é mais considerado humano. O poder da coroa não apenas distorceu sua mente, mas também o seu corpo. Sua espécie/raça era mago, de acordo com os escritores. Simon logo se dissociou da sua identidade original, a ponto da sua única reação ao assistir um vídeo do seu passado era de constrangimento com a ideia de que ele usava óculos. Mais uma prova da sua dissociação é mostrada em O que você fez?, quando ele responde à acusação de Jake de ter roubado a coroa com "Eu não a roubei. Eu fiz esse item. Fiz com a magia que roubei." Quando outros se referem a ele como Simon, ao alcance da voz, ele geralmente fica confuso ou simplesmente ignora. Voltando a ser Simon. No final da série Come Along With Me, Beth, Homem-Rei e Maja convocaram Golby para o. Beth se uniu a Maja com o objetivo de aproveitar o poder do Golby. O Homem-Rei disse ao Rei Gelado que ele é o único que poderia detê-la. Rei Gelado comparou as instruções do Homem-Rei para raciocinar com ela com uma ficção de fã e começou a cantar "Ó Fiona" para ela, o que a fez acordar e repreendê-lo loucamente por se opor a ela quando ela teve sucesso em usar o poder de Golby para curá-lo. Falei muito rápido, né? Enfim, suas emoções poderosas conectadas à magia fazem com que essa exploda, jogando Rei Gelado e Beth na boca de Golby, com o Finn pulando atrás deles. Enquanto dentro do estômago de Golby, junto com o Finn, Beth e Simon foram digeridos e revertidos de volta às suas formas sã e não mágicas, com os dois agora completamente reunidos, com Simon agora se lembrando de Beth. Reunidos mais uma vez, Simon e Beth se abraçam enquanto o espaço em que eles estão presos começa a encolher. Mais tarde, os amigos de Finn e Jake cantam a canção Time Adventure, permitindo que Simon e Finn escapem de dentro de Golby, embora Beth decida ficar para trás como um sacrifício e usar a coroa de gelo, que foi restaurada à sua forma essencial, concedendo ao seu usuário seu desejo mais profundo e verdadeiro, desejar que Golby acabe com a existência. Quando isso não funciona, ela deseja que Simon seja protegido a todo custo. Como resultado, Beth se funde com Golby e os dois se tornam uma entidade singular. Devastado com a decisão de Beth, Simon clama por ela enquanto o novo Golby deixa o planeta por outro portal e é consolado por Marceline. Antes que o portal se feche, a coroa de gelo cai no chão. Gunther decide usá-lo, funde-se com ele e se transforma na coisa de gelo, após desejar ser o Rei Gelado. Mas espera! Antes de você descobrir o finalzinho da história desse antagonista irritante, mas maravilhoso, não se esquece de deixar o like, se você estiver curtindo, é claro, né? Se inscreve, porque só assim você não vai perder os próximos vídeos de Horas de Aventura. É rápido, fácil e de graça. Me dá uma força. E agora, voltando à nossa programação normal. Após o sacrifício de Beth, Simon é visto mais tarde na Sala do Tempo de Prismo, aparentemente desejando Beth de volta, apenas para ter um resultado semelhante ao Kingman quando ele desejou trazer Margot de volta. Simon é visto na casa de Marceline, fazendo pipoca e passando tempo com Marceline, Princesa Jujuba, Mordomo Hortelã, Coisa de Gelo e Princesa Tartaruga. Ele está sorrindo, dando a entender que seguiu em frente e aceitou o sacrifício de Beth. Simon aparece novamente em Obsidian, depois de uma quantidade de tempo não especificada após Come Along With Me. Ele também é visto na taverna do 30 Beer Guy, cantando I Remember You, e depois leva o Glass Boy para a casa de Marceline. Mais tarde ele é visto vestido com um antigo manto do Rei Gelado, usando chinelos de Gunther e uma coroa de brinquedo brincando no freezer de Marceline, alegando que é sua maneira de lidar com o trauma de Anna sendo Rei Gelado após a invasão do Glass Assassins. Ele chega querendo ajudar ao lado de alguns guardas, Banana, Finn e Brownie. Ele então é mostrado dançando com uma pessoa de vidro, depois que o reino de vidro é salvo. Poderes e fraquezas. A coroa do Rei Gelado concede a ele vários poderes em troca da sua sanidade, a maioria dos quais envolvia gelo e neve. Ele pode lançar raios de gelo para congelar ou atingir alvos e pode convocar nevascas à vontade para cobrir uma terra inteira com neve.
Ele também é capaz de criar várias armas ou estruturas de gelo, e ele também pode animar seres de gelo e neve, como o Iceopad e os soldados bonecos de neve. Ele pode sentir quando alguém está mexendo na neve ou gelo ao redor do reino de gelo. No entanto, não se sabe se ele pode usar essa habilidade com a neve fora do reino de gelo. Fora da criocinese, o Regelado também é capaz de voar usando sua barba, separando-a e batendo como um par de asas para se manter no ar. Ele podia suportar altas temperaturas, possivelmente devido à sua baixa temperatura corporal, como visto quando ele ficou no reino de fogo sem um traje adequado de calor ou escudo de chamas. O nariz do Regelado alongava quando ele estava perto ou usando a coroa, e encurtava sempre que ele estava longe dela. O Regelado mostrou ser capaz de levar pessoas para sua zona de imaginação, onde ele era capaz de criar ilusões. Ele usa esse poder para tentar convencer o Neptar a se juntar a ele com promessas de princesas. Ele também possui um poder chamado Olhos de Mago, que o faz ver coisas estranhas e o coloca em risco, sendo que ele não fica totalmente consciente enquanto usa esse poder. Além desse reino terrestre, é revelado que os seus olhos de mago permitiram que ele visse o mundo espiritual, explicando que as criaturas esquisitas que o cercavam eram espíritos, como fim, quando ele foi transportado para o mundo espiritual. Em Olhos da Imperatriz, ele parecia possuir imunidade às habilidades hipnóticas da Imperatriz. A coroa do Regelado também prolongou sua vida e o preservou por pelo menos 1 milênio. Corpo físico prolongado também é dado pela coroa, já que o Regelado, mesmo sendo idoso, tem um físico bastante forte, podendo carregar pessoas pela mão. Isso é especialmente estranho, dada a fragilidade dos seus velhos ossos e pele. Em A Câmara das Lâminas Congeladas, é mostrado que o Regelado estudou a arte ninja do gelo de Fujitsu e que o seu santuário está cheio de todos os tipos de armamentos e memoriais ninja. O Regelado também tinha o Olho do Desejo Demoníaco e a Bolsa Fantasma. Os poderes do Olho do Desejo Demoníaco foram mostrados em Reign of Gunters, quando Gunter o usou para temporariamente conquistar o. Fraquezas. Os poderes e habilidades do Regelado estão diretamente ligados à coroa. No entanto, a sua remoção irá privá-lo de todas as suas habilidades, até que ele a coloque de volta. Calor/umidade em extremos também podem anular os seus poderes. Isso foi visto quando seus poderes ficaram mais fracos em uma câmara aquecida em uma masmorra escondida, e apesar de ter um fosso de água, a umidade na área tornou impossível para o Regelado converter qualquer água ou vapor do ambiente em gelo ou geada. Curiosidades, agora a gente vai falar algumas curiosidades sobre o Regelado, se prepare que é uma melhor que a outra. 1. A princesa Jujuba tem semelhanças impressionantes com a noiva do Simon Petrikov, Beth, já que suas alturas, rostos e penteados são semelhantes. Ambas têm pele rosada e ambas são conhecidas por trabalhar na ciência. Isso pode explicar porque o Regelado gosta mais da princesa Jujuba do que das outras princesas. E também pode sugerir que algum dos desejos de Petrikov permaneceram mesmo depois que ele perdeu a sanidade e se tornou o Regelado. Isso pode ser uma referência ao fato de que o nome preliminar da Princesa Jujuba era Beth, embora seja escrito de uma forma diferente. É possível que o Regelado tenha sido motivado a roubar princesas em parte pelo fato de que, como Simon, ele chamava Beth de sua princesa, e alguma parte subconsciente da sua mente pensava que se ele roubasse princesas e as forçasse a se casar com ele, ele poderia encontrar o mesmo amor que Simon teve por Beth. Isso não está confirmado porque não se sabe se Simon chamou Beth de princesa antes de colocar a coroa. 3. Simon era arqueólogo e é visto ele segurando o Enchiridion. 4. Regelado tem a tatuagem de um pinguim em sua bunda direita, como visto no episódio Prisioneiros do Amor durante a sequência do sonho. 5. Ricard é o coração do Regelado, tornando consciente por magia. Embora o poder da coroa possa mantê-lo vivo enquanto Ricard deixa o seu corpo, o Regelado fica extremamente fraco sem o coração. 6. No episódio Lady Peebles, a princesa Jujuba constrói um coração artificial para o Regelado, feitos com tendões, caramelo e maracas de Ricard. A substituição é presumivelmente permanente, já que o Ricard foge na sua última aparição. 7. Seu recorte tem Ricard saindo sob sua barba. 8. O Regelado tem um computador que ele usa para jogar videogames, como visto em What is Life, e para fazer desenhos rudimentares de si mesmo com princesas, como visto em The Chamber of Frozen Blades.
Em Glitch a Glitch, ele usa seu computador para criar um vírus para deletar todo o universo, salvá-lo e a princesa Jujuba. No entanto, ele foi parado por Finn e Jake, que salvaram o dia através da reconstituição de um vídeo nojento que assistiram do início do episódio. 9. Ele é atualmente o único personagem principal da série cujos pais ainda não foram apresentados. 10. Em Mortal Folly, quando o Rei Gelado tentou levantar o trinco de uma janela para ver a princesa Jujuba, ele usou um pequeno cartão com a palavra mago impressa nele. 11. Ele às vezes adormece com os olhos abertos, como visto em Steel. 12. Como Simon Petrikov, um parasita científico é visível no bolso do casaco. Isso levou os fãs a acreditar que Simon poderia ser brilhante em sua carreira de arqueólogo. 13. O Rei Gelado é precisamente 40 anos mais velho que Marceline, como visto no episódio I Remember You e esclarecido em Simon e Marcy. 14. O Rei Gelado adora encher sua banheira com leite e sentar nela como se fosse um anjo mágico. Isso é revelado em uma parte mais lenta das fitas do Rei Gelado no episódio Segredos de Natal. 15. Parece que o Rei Gelado roubará qualquer mulher adulta, desde que tenha a palavra princesa no seu nome. Isso é mostrado em The Chamber of the Frozen Blades, no qual ele sequestra a doutora princesa, embora princesa seja apenas o seu sobrenome. 16. As princesas favoritas do Rei Gelado, como ele revelou em Princesa Monstro Esposa, são Princesa Jujuba, Princesa Músculo, a Princesa Esqueleto, a Princesa Tartaruga, a Princesa Cachorro Quente, a Princesa Selvagem, a Princesa Elbow, a Princesa Smile e a Princesa Caroço do Espaço. 17. É revelado em Little Dirty que o Rei Gelado às vezes dorme no telhado de Finn e Jake. Galera, essa foi a história do Rei Gelado, ou Simon Petrikov, e mais algumas curiosidades do personagem, seus poderes e fraquezas. Eu realmente espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é claro, se você curtiu, não se esquece de comentar qual a próxima história que eu tenho que trazer aqui no canal. Nossa, eu quase buguei pra falar, mas saiu. Enfim, então é isso, eu vou ficando nessa, até a próxima. Fui, falou.